isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. Eu estou com uma colega da do Vale TV, que é a doutora Viviane Benini. Ela já esteve no início do programa aqui comigo. Foi um prazer recebê-la, é a nossa sereia da TV, lindíssima. Vivi, é um imenso prazer tê-la aqui comigo, para elucidar as dúvidas das pessoas em casa e contar a sua seara, a sua estrada hoje em dia. O que você está fazendo? Em primeiro lugar, se apresente para o público. Obrigada, Cal. O prazer sempre é meu estar aqui com você, maravilhosa, bater esse papo aqui. Mas sou apresentadora também da do Vale TV, né, do programa Café com a Nutri. A gente fala sobre nutrição, sobre emagrecimento, longevidade, qualidade de vida. E hoje eu tô aqui para contar um pouquinho também de coisas novas que estão acontecendo aí na minha carreira e eu vou compartilhar aqui com a Camila e com vocês. Vou deixar, tá? Os meninos aqui da produção vão deixar embaixo o contato da Vivi e também o programa dela, que é muito bacana. Vivi, essa descoberta sua de uma nova engrenagem no sistema foi durante a pandemia, né? Conte pro pessoal como é que isso se sucedeu. Ok, então na realidade o assunto aqui é um pouquinho diferente de nutrição. O que aconteceu comigo nessa trajetória? Eu sou formada desde 2008, então foram mais de 10 anos atendendo consultório, trabalhando com grupos de emagrecimento, trabalhei em várias áreas da nutrição. E em 2016 eu comecei a me identificar muito com essa questão de trabalhar online, entendeu? Então tudo começou assim. E aí eu comecei a trazer para o online alguns programas, né, de emagrecimento, de nutrição, né, e eu fiz uns cursos e eu vendi online. Mas por que eu estou falando isso? Eu gostei tanto dessa questão de trabalhar online e uma outra coisa também na minha carreira que foi assim surpreendente. Eu tenho muitos anos de consultório, né? Mas em 2016 eu comecei a fazer uns grupos de emagrecimento online. Em 2017 eu comecei com os grupos de emagrecimento presenciais, né? Os grupos presenciais. E eu me identifiquei muito com grupos. Você gosta do coletivo. Exato. É isso. Tá. E com isso eu comecei a deixar um pouco de lado o atendimento individual. Continuei, mas eu comecei a diminuir muito. Por quê? Uma coisa que eu observei ao longo desses anos, que as pessoas quando estão num grupo de apoio, com os mesmos objetivos, com metas, né, sentindo as mesmas dores, dificuldades, elas se unem. Se ajudam. Exato. E uma coisa que eu percebi é que as pessoas que passavam em consulta individual comigo e as pessoas que participavam dos meus grupos de emagrecimento, as que participavam do grupo tinham muito mais resultado. E o melhor, porque nos grupos a gente se reunia semanalmente. Diferente de uma consulta que é uma vez por mês, depende da agenda, né? Então, esse apoio semanal com o profissional nutricionista e com as outras pessoas, porque não é só a Nutri, né? É todo mundo que está ali no grupo. O resultado é impressionante, cara. E depois eu comecei a descobrir vários artigos científicos falando dessa questão de que os grupos trazem muito mais resultado do que consultas individuais. O individual eu acho que é um pouco complicado, viu, gente? Eu acho que se eu estivesse num grupo de emagrecimento, de sustentar o emagrecimento, né, deixar linear, eu ia me apoiar nas pessoas. Exato. E ver as mazelas também para não segui-las e orientar aqueles que estão ao meu redor e não estão conseguindo resultados, não é assim? Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu fiquei enlouquecida, né? Porque as pessoas assim nos grupos, terminavam o grupo, eles queriam continuar, não Vivi, não quero parar. Para você ter uma ideia, eu tenho participantes aqui de Avaré que participaram de uns 6, 7 grupos seguidos. E os meus grupos duram 2 meses. Tipo, ficava o ano inteiro comigo. Por quê? Quando saía do grupo, porque as pessoas que estão com quem ela convive não se alimentam, né, de uma forma assim que ela gostaria, né, mais pensando nutricionalmente melhor, não cuidam da alimentação. Então elas tendem a voltar a comer como antes. E quando ela está ali naquele grupo de apoio, se encontrando semanalmente, elas não abandonam o hábito, sabe? Então elas acabam trazendo isso para a vida delas, porque fica um longo período ali de acompanhamento. Mas por que eu estou falando isso?
eu fiquei tão boa nesse negócio de grupos que outras cidades aqui da região começaram a me convidar. Isso você não sabia, né? Não, a primeira vez agora, tá vendo, gente? Não fizemos pauta, olha, nós duas estamos sem pauta hoje, só uma conversa. Exato. Então eu comecei a receber convite de Paranapanema, de Itaí, de Bauru, para ir para lá para fazer grupos. E eu fiz. Então eu comecei a fazer grupos aqui em Avaré e na região. Porque tem uma carência de nutricionistas trabalhando com grupos, por incrível que pareça. Verdade, olha aí, gente, um nicho bacana para vocês, Brasil inteiro aí, não é? Exato. E aí eu vi a oportunidade, eu vi assim, que tinha essa carência, porque todo mundo começou a me convidar. Teve mais cidades que me convidaram, que eu não queria ficar na estrada, né? Porque eu já estava ficando muito. O que aconteceu? Eu exonerei do meu concurso público em 2018 por causa dos grupos, né? Porque, claro, também trouxe um retorno financeiro legal, claro. Porque eu comecei a trabalhar, ao invés de trabalhar num a um, com várias pessoas. Então, me trouxe, inclusive, flexibilidade na agenda, porque eu trabalhava que nem uma louca, né? Que eu sou... workaholic. E eu sou mãe, eu sou divorciada, então eu sou mãe de 2, então eu trabalhava muito. E eu acabava deixando muito esse lado pessoal de lado. Então, os grupos também veio para me trazer uma maior flexibilidade na minha agenda, uma maior liberdade também. Isso foi incrível, foi quando eu exonerei da prefeitura e comecei a me dedicar só nisso. Só que aí, como assim, eu vi que as nutris não estavam olhando para isso, eu criei um curso para nutricionista, ensinando elas como trabalhar com grupos. Entendeu? Olha que generosidade, gente. Vocês vão te convir aí em casa. Ela tinha um nicho para ela. Ela poderia, digamos assim, começar a viajar mais, né? Terceirizar algumas coisas. Exato. Mas ela está dando curso para que pessoas façam o mesmo que ela. Achei lindo, Vivi. Bem digno de você. E o que é bacana, que foi assim, antes da pandemia, em 2020, em janeiro, eu abri minha primeira turma. É tudo online, certo? Porque a gente tem aí no Brasil 150 mil nutricionistas, assim, de todas as áreas, né? Na área clínica, a gente tem mais ou menos 50, 60 mil nutricionistas trabalhando com a área clínica. E aqui em Avaré, a gente está aqui formando, né? Agora a gente está com, inclusive na EduVale, a gente tem ali a faculdade de nutrição, então a gente está formando novos profissionais aqui em Avaré. Então eu fui para a internet, né? Divulgar na internet. Em janeiro de 2020, eu formei minha primeira, eu comecei a minha primeira turma de nutricionistas. Ainda não estávamos em pandemia, não né? Estávamos. Março que estourou tudo, né? Exato. Fevereiro foi a transição. Exato. Com foco em grupos presenciais. Aí olha só, antes da pandemia, presencial. Aí eu fiz uma em janeiro, em fevereiro formei outra turma. Em março, quando eu estava formando, começando a terceira turma, entramos em pandemia. E aí eu fiquei desesperada, né? Porque como eu falei para vocês, eu exonerei da prefeitura. Aí eu não tinha mais os grupos presenciais, não tinha mais como ensinar isso para as nutricionistas. Mas já estava com P ali na internet. Exato. Aí aquela questão de se reinventar. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer agora, né? Eu aqui com meus 2 filhos, minha renda agora acabou, né? De uma hora para outra. O que eu vou fazer? E aí eu falei, não, vou levar a metodologia dos grupos presenciais para o online. E vou lançar, porque ninguém está podendo sair mesmo, não é verdade? Lógico. Então vai fazer grupo de dentro de casa. E foi o que eu fiz. Então, um mês ali, um mês e pouquinho depois do início da pandemia, eu estava com 2 grupos lotados online. Olha isso, gente. Exato, com pessoas não só daqui de Avaré. Eu tenho, para você ter uma ideia, eu tenho clientes de 10 países diferentes. Olha, gente. Eu tenho pessoas dos Estados Unidos, da Europa, aqui da América do Sul, de várias São regiões. Brasileiros que moram lá fora. E te encontraram. Exato, na internet. Uhum. Então, 2 meses depois, eu estava com 2 grupos lotados novamente. E aí eu falei, bom, deu certo, funcionou. Porque assim, na realidade não é simplesmente vender, a gente tem que saber também como atingir o público certo, como atrair eles. É um lançamento que a gente chama, né? Sei. Então assim, eu validei e aí eu falei assim, pronto, vou ensinar as nutris a trabalharem com grupos online, né? Por quê? Porque eu tinha essa demanda. As nutris, eu fiz um perfil, elas me procuravam para isso. E aí foi o que eu fiz. Fiz outro curso ensinando grupos de emagrecimento online para as nutris.
E aí eu comecei a ficar louca, né? Sabe por quê, Cá? Você trabalha online, você sabe. Eu tava com 2 nichos, 2 perfis no Instagram, 2 perfis no Facebook, 2 YouTube. Ai, gente, não é fácil, viu? Eu que tenho um. Eu já, às vezes eu fico catando cavaco. Ai, meu Deus, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Isso requer... É complicado. Se somos só nós que fazemos, é difícil, tá, gente? Aí o que eu falei? Eu vou ter que me escolher um, porque eu voltei até aquela vida que eu não tinha tempo para os meus filhos, né? Mas olha, uma coisa que é muito interessante é como fazer essas pessoas que só conseguem ganhos significativos em grupo. Fazer uma aula de pintura, você vai se para encontrar as pessoas. Exato. Então, obviamente que o presencial unitário é difícil para a pessoa. Você se espelha no seu amigo, você vira companheiro, amigo, entendeu? Não é assim, Vi, que você sente no pessoal que os grupos que você faz online? A gente não tem aquele ditado que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive? Exatamente. Né? Existe um termo que chama-se mimetismo coletivo. Exato. Você quer se espelhar, imitar alguém que está com você, não por maldade, pelo contrário, é porque você o admira. Entenderam, gente? Não é assim? Exato. Então, eu acho que uma pessoa ela vai ter mais ganho no coletivo, com os amigos, do que sozinha. Sim. Eu acho que é o futuro. Sim, e inclusive eu tenho isso pra minha vida, né? Assim, é uma meta de vida. Porque assim, quando eu adoro cursos. Eu estudo muito, você sabe, né? Sei. Gosto de ler, gosto de curso, tô sempre fazendo curso. Então, assim, quando eu tô, isso é uma coisa que eu aprendi muito com mentores também, não é só da minha cabeça, que se você tá numa mesa onde você sabe tudo, você é o mais esperto, está na mesa errada, porque a gente quer sempre evoluir. Sempre aprender, galgando novos patamares. Exato. Sempre. Então, o ideal é que você sente mesas que as pessoas saibam, tenham mais conhecimento em determinada área do que você tem que aprender com elas. Pra absorver ali, né? Senão vai ser muito chato, você olhando ali todo mundo e você se achando essa bichona. Você ficar com cara do quê, gente? Não. Então a gente, assim, eu tenho essa premissa pra minha vida. Então eu sempre participo de mentorias. Agora mesmo eu tô numa mentoria que eu sou a mais fraquinha de lá. Eu assim, graças a Deus, porque eu tenho muito a aprender com aqueles caras que estão lá, né? E aí no grupo acaba sendo muito isso. As pessoas, às vezes, elas estão ali convivendo ali com pessoas que estão querendo ir pra academia, né, cara? Que estão querendo treinar, estão querendo se alimentar melhor. E aí todo mundo tá assim, ela acaba ficando nessa vibe da vibração. Vocês sabem, gente, a energia contagia literalmente. Exato. Agora, se você vai sozinho na Nutri, vamos supor aí, uma vez por mês, vocês concordam que é difícil de manter? É mais punk para a nossa saúde, não é? E no próximo bloco, a Vivi vai nos contar um pouquinho mais outras dicas para isso, para a mentoria, que digamos que é o que ela esteja fazendo no momento, e também algumas diquinhas que ela está passando para os grupos dela e ela vai nos ceder, tá bom, gente? Não é assim, Vi? Sim, com certeza. Até o próximo bloco, gente. E é isso aí, gente, voltamos com a Vivi Benini, nossa Nutri querida. Vai continuarmos falando sobre mentoria e sobre essa sacada dela, digamos assim, de sanar o efeito da crise por causa da pandemia. Pode ser, Vivi? Claro. Explique pro pessoal aí de casa, para dar uma guinada. Olha, Cá, foi muito incrível. Por incrível que pareça, eu sei que a pandemia foi algo que, né, desestruturou muitas famílias. Eu também, no começo, fiquei muito com medo, ansiosa, né? Mas, por incrível que pareça, foi a melhor fase na minha carreira até hoje, todos esses anos, foi na pandemia. Olha isso, gente, aí para vocês em casa ouvirem, tá? E foi tão incrível que, assim, como eu falei para você, né, eu acabei desenvolvendo uma metodologia de trabalho em grupos e hoje eu mentoro nutricionistas. E para você ter uma ideia, sabe quantas turmas eu formei só na pandemia? Quantas? 10. Olha isso, gente. 10 turmas de nutricionistas. Eu tô indo para a 11ª agora em janeiro, que a gente abre mais uma turma, né? E o que é mais incrível, e eu falo isso nas redes sociais, sabe por quê? Porque o que as minhas alunas falam, que eu inspiro muito elas, né? Porque quem conhece minha trajetória, e eu falo isso nos meus vídeos, falo isso nas redes sociais, quando eu comecei minha carreira como nutricionista, eu não tinha condições de pagar um aluguel. Meu Deus, então, gente, eu olha, conto muito disso, de que guerreira. eu morei num kitnet, quem pagava o meu aluguel era minha mãe, com os meus 2 filhos.
Então eu comecei assim, passando muita necessidade. Então quando eu olho para trás de tudo que eu consegui construir, e na realidade impactando a vida de outras pessoas. E hoje eu estou impactando a vida de outras nutricionistas, né? Exatamente. E olha só que incrível, nessa minha última turma, na turma 10, tem uma coisa no marketing digital que é muito famoso, né? Todo mundo que sabe, mas tem. Que é o famoso 6 em 7. Você já ouviu falar? Não, conte-nos tudo, não nos esconda nada, Vivi. Verdade. Isso é um marco para todo empreendedor que trabalha online, que é fazer 100 mil reais em 7 dias. Tá. É um marco, a gente recebe inclusive uma homenagem quando faz isso, né? E a gente fez isso na última turma. E como que faz isso? Explica pro pessoal que eles estão loucos, ávidos aí em casa, né, gente? Eu falo isso porque assim, eu nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos, que eu chegaria nesse... É lógico que a gente tem uma empresa, tem todo... Mas assim, é um resultado que eu nunca imaginei nem nos meus melhores sonhos, né? E por que eu falo isso? Que realmente o digital, ele traz essa oportunidade, inclusive para quem é autônomo, porque eu era autônoma, né? Então, eu trabalhava com consultório e assim, se o consultório lotava no mês, ótimo. E se não tivesse paciente, como que faria? Não é verdade? Exato. Então, assim, eu falo que trabalhar online, a pandemia veio para nos mostrar isso, que é uma realidade, é uma grande oportunidade para quem está enxergando essa oportunidade. Existem mentores, porque eu sempre tive um mentor, né? Eu não criei tudo isso sozinha. Então, existem mentores, inclusive quem é nutricionista, eu dou mentoria. Existe mentoria, existem método para que você desenvolva qualquer coisa online. Mas então, aí pronto, você lançou essa bomba no colo do pessoal. Conte para eles o passo a passo, porque agora a gente está vendo um resultado bonito, brilhante, formado. Mas como que eles em casa poderão iniciar isso? Se eles têm... Digamos que não seja nutricionismo, digamos que seja outra área, como que eles começam? Como que começa a procurar um mentor? Porque não é algo assim, parece que é algo tão... Não, bom, parecer não parece, lógico, mas não é algo tão simples. Tanto é que esse resultado que eu tive agora na turma 10, eu procuro desde 2016, que foi que eu falei quando eu olhei para o online. Árdua, né? Mas foi uma construção, exato. E aí é claro que nem hoje eu estou formando, eu já trabalhei com uma agência, né? Interrompi essa parceria com a agência. Hoje sou eu quem sou a estrategista do meu negócio. Mas eu estou formando uma equipe. Hoje eu tenho uma editora de vídeos, né? Eu tenho uma pessoa do suporte, estava com uma estagiária. Então a gente tem... na realidade eu estou fazendo tudo agora, eu estou montando a equipe. Eu faço tráfego, que a gente faz anúncios, a copy, né? O que a gente manda de e-mail, o que escreve no e-mail, o que escreve nas postagens. Você faz isso, né? Os vídeos que a gente grava. Então, tem toda uma copywriting que a gente fala. Hoje eu sou a copywriter do meu negócio. Você conseguiu não terceirizar tanto? Você ainda assumiu? Eu tinha terceirizado sim, eu estava com uma agência. Mas com essa agência eu não estava tendo o resultado que eu queria. Entendeu? Aí você achou sozinha o seu nicho? Isso. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar sozinha. Sozinha, assim, entre aspas, porque eu tenho uma equipe, né? E aí, a partir do momento que eu falei, arregacei as mangas, até falei pra minha família, família... Me esqueçam. Eu vou vir aqui, oi, tchau, eu vou pra casa. Eu vou me jogar, eu realmente dei meu sangue. Foram 8 semanas. Mas você não vende produtos, você não tem lojinhas de suplementação, nada. Você vende um caminho para emagrecimento, é isso? Isso, hoje eu tenho 2 linhas, né? Eu ensino, eu faço grupos online, são grupos de 6 semanas, agora eu tô focada mais em 6 semanas, que é possível emagrecer de 5 a 10 quilos nesse grupo, né? Nesse projeto que eu tenho online. Mas nessa outra linha, eu tô mentorando nutricionistas, eu tenho cursos, na verdade eu tenho uma esteira de produtos, mas que essa cursos. Segunda veio depois, a dos cursos, né? Exato, mas é nessa que eu tô mais focada agora. Tá, mas continua com os grupos online E como que você faz para assessorá-los? Como que você os uniu? Como que eles se conhecem entre si? Como é que é isso, essa logística maluca aí? É muito simples na realidade, né? Existem aplicativos que são plataformas de reunião, né?
que eu uso o Zoom. Eu conto sempre para todo mundo porque eu gosto de falar o que eu uso mesmo. É uma plataforma onde você se reúne semanalmente, tanto com as minhas alunas nutricionistas ou nos meus grupos. A gente se reúne semanalmente nessa plataforma do Zoom, onde você fica com o vídeo aberto, você abre o microfone, então as pessoas conversam. É como se fosse uma roda de bate-papo. E você passou a alimentação deles? Isso, e eu direciono. No caso dos grupos de emagrecimento, eu gosto de trabalhar muito com estratégias nutricionais. Então, uma semana eu vou ensinar eles a fazerem a detox, na outra eu vou ensinar low carb, na outra eu vou ensinar a cetogênica, na outra o jejum intermitente. Então, semanalmente eu trago um tema novo do cardápio qualitativo, um cardápio para eles se basearem em lista de compras, então eu entrego também o material. Vejo, inclusive, exames laboratoriais, está permitido agora na pandemia o nutricionista fazer isso. Então, vejo os exames dos meus participantes, suplemento, então eu passo um ômega 3, lactobacilos, micronutrientes. Tudo isso os outros ouvindo junto? Não, isso é mais individual. Tá, eles vão me enviar individualmente, eu vou analisar e eu vou fazer uma prescrição. Tá. Inclusive, todos passam numa entrevista, né, antes do início do grupo, para eu saber se a pessoa pode participar do grupo ou não. Porque, por exemplo, é uma grávida, não vai poder, né? Não, fazer né, dieta gente? de emagrecimento. Não. É um renal, vai ter que ter um acompanhamento mais individualizado. Exato. Então todos passam também numa entrevista, entendeu? E como que você conseguiu levar valores para eles, né? Hoje em dia a gente não fala preço. Valores. Como que você chegou a essa questão com eles? Olha, Cá, na realidade, assim, nos últimos 5 anos eu formei já, para você ter uma ideia, em torno de 50 grupos de emagrecimento. Metade desses foram presenciais e metade online. Então, a gente testa muita coisa, né? A gente testa, eu já testei valores mais altos, valores mais baixos, e aí eu cheguei num valor que realmente é o que a gente tem uma maior demanda, uma maior procura. É super acessível. Tá. Para você ter uma ideia, uma consulta nutricional comigo hoje, individual no consultório, pode falar valores? Claro, fica à vontade mesmo. É R$400. Participar de um grupo meu de 6 semanas online tá R$199. Então é muito barato. Ah, tá. Entendeu? A pessoa paga R$199 por 6 semanas. 6 semanas. E como que eles chegaram para você perguntar o preço? Ou você... Como é que você fez? Ó, gente, vou fazer uma turma. Como é que é isso? Ah, ok. Isso, o que a gente faz assim, lançamentos, né? Então, normalmente, todo lançamento de uma turma nova antecede um evento gratuito antes. Por quê? Quando a pessoa estiver na internet, ela precisa te conhecer, criar um relacionamento, confiar em você. Exato. Né? Então, é muito difícil a pessoa já chegar pagando, assim. Então a gente faz um desafio gratuito de uma semana, uma aula ao vivo onde eu entrego muita coisa bacana que a pessoa já sai tendo resultado. E aí, sempre depois, no final, eu vou oferecer o acompanhamento mais personalizado. Então tem pessoas que vão entrar, tem pessoas que não. Claro. E é assim que funciona no digital. Você sempre, a abertura de uma turma antecede um evento gratuito. Mas esse evento como é que é? Como é que é feito esse evento? Você faz online um evento? Online. E como que é isso? Por exemplo, eu não tô entendendo, eu vou falar das Nutris, que é o próximo que eu vou fazer agora em janeiro. Tá. Eu vou fazer um evento eu já tenho até nome. É um evento de 4 dias. O nome desse evento é Maratona dos Grupos de Emagrecimento. Tem o tema da aula 1, 2, 3 e 4. Que é tudo pertinente a grupos de emagrecimento, né? Okay. Que é como da anamnésia alta do participante, estratégias nutricionais, essas que eu falei. E aí, as pessoas se inscrevem, elas cadastram um e-mail e se inscrevem. Ah, legal. E tô aí, querendo que vocês entendam a logística da coisa, para vocês fazerem também. Aí, quando as pessoas se inscrevem, eu vou tendo esses e-mails das Nutris lá. E eu vou passando para elas informações, faltam 3 dias para o nosso evento, faltam 2. Elas ganham certificado, ganham material, um monte de coisa gratuitamente, entendeu? Então elas saem desse evento já prontas para pôr em prática. Só que tem pessoas que vão querer a mentoria de perto comigo, elas vão querer que eu dê a mão. Faz isso, porque eu testei muita coisa, então eu sei o que funciona e o que não funciona. Exato. Tudo que deu errado, eu Você testei, baniu, exato.
Então a pessoa que entra depois para a mentoria, para o curso comigo, ela vai ter resultado muito mais rápido. Lógico, né, gente? Né? Porque tudo que deu errado eu já testei. Entendeu? Então é isso. E aí no final, no último dia do evento, eu vou oferecer o curso. E aí tem um monte de nutris que vão se inscrever. E tem um monte que não vai. E tá tudo bem, entendeu? É esse o processo. Mas aí você tem que pensar que você está crescendo tanto, como é que vai ser agora a logística de você não dar conta mais, você vai ter que delegar. Sim, uma hora isso vai acontecer. Vai, você vai ter que pegar nutris formadas por ela para fazer o mesmo que ela está fazendo. Aí criar, de repente, uma pirâmide. Não aquela que a gente sabe que vocês estão me entendendo aí em casa, você está me entendendo, tutoras, né? Exato, eu vou treinar tutoras para, assim, sempre eu vou ser a pessoa que vai estar ali fazendo no topo da pirâmide. Os cursos, as aulas ao vivo, mas porque todos os dias eu dou atenção para minhas alunas num grupo do Telegram, né? Então, provavelmente vai ter que ter tutores. Para você ter uma ideia, nessa última turma que eu formei agora, a turma 10, a gente está com 105 nutricionistas no grupo. Verdade, é muita Vivi. nutri. A tendência é cada vez ter mais, né? Olha que generosidade, gente. Agora, considerações finais? Olha, de consideração final é que eu falo assim, né? Que eu vejo muita gente, eu vejo as minhas nutris, o quanto que elas sofreram com essa pandemia, né? Não, assim, sempre tudo tem um jeito, entendeu? Então, quando você parece que tá assim, é o fim do mundo, meu Deus, o que vai ser de mim? Ai, o que aconteceu? A crise. Gente, é que às vezes a gente tá com o olho fechado, a gente não consegue enxergar as oportunidades que tem. Então eu falo assim, a minha trajetória ela foi muito difícil, mas foi muito gratificante também. Então existe. Então procure ver o que tem aí que você não está conseguindo enxergar. Procure um mentor sempre e se joga. Viu, sem gente? medo. E é isso. Vivi, eu quero agradecê-la mais uma vez por tê-la aqui conosco. Obrigada. Espero que vocês tenham absorvido muito dessa sapiência. Ela é uma querida, é uma guerreira. Eu sou fã dessa menina. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tecendo agora, né? As colegas, né? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau.